Apocalipse, capítulo 5, o título dessa mensagem é Ele Venceu. Quero falar um pouco sobre a vitória de Jesus. E eu quero que nós lemos juntos aqui o versículo 1 do capítulo 5. Se você tem Bíblia e vê que alguém do teu lado não tem uma Bíblia, coloca junto, deixa a pessoa participar. Por enquanto nós não temos o data show, mas já a gente vai estar organizando isso aí, tá bom? Diz assim: vi na mão direita, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro de lhe desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, não havia ninguém digno de tomar o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos 24 anciãos me tocou e disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Vamos todo mundo falar isso? Quando eu falar 3, nós vamos dizer um cordeiro como, enfatiza essa palavra, como tendo sido morto. 1, 2, 3. Um cordeiro como tendo sido morto. Foi bom, mas nós podemos melhorar. Vamos de novo para você se lembrar. 1, 2, 3. Um cordeiro como tendo sido morto. Certo, vamos continuar, grave isso aí. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Está aqui, ó. Pastor, a minha oração não é ouvida, está tudo guardado diante do Senhor. Olha só. 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, olha o cântico: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a glória, e a honra, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O título da mensagem é Ele Vive. E ontem nos jovens, assim como hoje de manhã, eu estive pregando, e eu tenho uma frase, e nós precisamos gravar essa frase. E a frase é: quem está longe de Deus pensa que está perto, mas quem está perto de Deus sempre tem a sensação de que está longe. E você pode notar isso, porque o maior perigo que nós sofremos na nossa caminhada com Cristo é pensar que viver um momento na presença de Deus basta para nos assegurar na presença dele. Todo cristão, todo filho de Deus passa por esse perigo. E nós precisamos entender que quanto mais longe do Senhor nós estivermos, mais satisfeito com a nossa vida com Deus nós estaremos. Você pode notar que quem está muito longe de Deus
não ora, não lê a Bíblia, não jejua, e mesmo assim acha que está tudo certo. Quem está perto de Deus é aquela pessoa que entende que não é digna de carregar a presença dele. Quem está perto da presença de Deus é aquela que ora ao Senhor com o seu coração prostrado, como aquele pecador que Jesus falou, que não tem nem condição de olhar para o céu de tanta vergonha, e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno da tua presença. Quem está perto de Deus sabe quem é. Assim como Isaías, quando entrou e viu um vislumbre da glória de Deus, quando ele vê os vislumbres da glória de Deus, ele não estufa o peito dizendo: opa, agora eu tenho alguma coisa para falar para os meus amigos, eu vi o Senhor, eu sou o escolhido dele. Quando ele viu um vislumbre da glória de Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais perto de Deus eu estiver, menos arrogância há na minha vida. Quanto mais perto de Deus eu estiver, menos soberba há na minha vida. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, menos orgulho vai habitar em meu coração. Irmãos, Deus, Ele habita com o contrito e abatido de espírito. O Senhor concede a sua graça aos humildes. Ele resiste ao orgulhoso, Ele resiste ao soberbo, Ele resiste àquele que acha que é alguma coisa, mas Ele não consegue se conter sobre a vida daquele que se prostra diante da sua grandeza e adora ao Senhor verdadeiramente, não pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Nós temos um registro na Bíblia, no versículo 1, que João é levado diante do trono de Deus, e ele vê um livro na mão direita de Deus, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Existem várias linhas que falam sobre esse livro. Quer o nosso nome, quer o livro isso, livro aquilo. Eu acredito, numa dessas linhas, que esse livro era o livro das promessas de Deus sobre os gentios, sobre nós. Era o livro de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, nós não éramos participantes do corpo de Cristo. No Antigo Testamento, nós éramos considerados gentios. Sabe o que é gentil? Alguém que não faz parte do povo de Deus. Esse livro, por dentro e por fora, estava contido as promessas. E por isso que João chorava muito, porque não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era digno de tomar o livro, de rasgar os seus selos e de abrir o livro. Você e eu, irmãos, não estaríamos aqui num momento de adoração como esse, se Cristo não padecesse na cruz do Calvário. E é quando nós olhamos para isso, que o orgulho morre, que a soberba morre. É quando nós olhamos para isso que o nosso coração amolece e nós entendemos quem nós somos. Nós não somos merecedores da presença de Deus, mas ela está em nossa vida através da graça e do sangue que verteu na cruz do Calvário. João chorava muito, e eu acredito que nesse momento em que ele chora e olha, Jesus ainda estava sobre a terra. E ele precisava padecer para que Deus alcançasse a você e a mim. Cristo precisava morrer na cruz do Calvário para que você e eu pudéssemos estar agora na presença de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: nós não vivemos um casamento abençoado porque nós recebemos alguma estratégia para abençoar o nosso casamento. Nós vivemos um casamento abençoado porque Cristo está no meio dele. Nós não estamos aqui e estufamos o peito para dizer: olha, eu era um drogado, hoje eu não me drogo mais, porque eu resisti à tentação. Não, você era um drogado, não se droga mais, porque Cristo libertou você e eu do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A morte de Cristo na cruz abriu uma porta de libertação para você e para mim.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Tudo é por Cristo, tudo é por causa de Cristo. Tudo que você vive hoje, foi Cristo quem deu a oportunidade para você viver. E é por isso, irmãos, que nós precisamos adorar o Senhor, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. E Ele é aquilo que nós louvamos: meu Salvador, meu resgatador, meu redentor, meu libertador, meu amigo. Irmãos, quantos que estão aqui dentro e provaram uma vida mundana, provaram uma vida com drogas, provaram uma vida com bebidas, e achavam que naquele momento eram felizes, mas quando provaram um vislumbre da glória de Deus, entenderam que tudo aquilo era lixo, perto daquilo que poderia viver. Aleluia. Quantos estão aqui dentro e enchia a cara de cachaça, fumava xixa, teve problema de saúde por causa de droga, de cigarro, de bebida, e um dia disse: opa, eu vou na igreja, porque um dia me falaram que lá naquela igreja existe um Deus que muda vidas. Eu vou fazer uma pergunta para você: Deus mudou a tua vida ou não mudou? Deus muda vidas, Deus muda histórias. E aí ele vai dizer aqui no versículo de número 2: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Jesus estava na terra nesse momento. O Senhor estava caminhando como homem. Irmão, Jesus era homem. O Senhor foi um ser humano, como eu e você. Hebreus diz que ele foi um homem fadado às mesmas tentações, fadado aos mesmos pecados, todavia não pecou. Em Cristo estava a opção de ser obediente a Deus ou não. E o diabo em várias vezes tentou a Cristo para que ele não obedecesse ao Senhor, para que ele não cumprisse o seu ministério na terra, que era morrer pelos pecadores. Ele tentou Jesus quando ele teve fome, ele tentou Jesus quando ele teve medo. O Senhor sentiu fome, o Senhor sentiu agonia, o Senhor sentiu ansiedade, ele suou sangue, ele teve medo, ele pediu para Deus apartar dele o cálice da morte. Mas Filipenses capítulo de número 2 diz que ele foi obediente ao Senhor, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Você e eu, nós devemos a nossa vida ao Senhor, irmãos. Nós devemos a nossa adoração ao Senhor. Ele é digno de que o nosso coração se dobre diante da presença dEle, e que os nossos lábios dia após dia incessantemente gritem que Ele é santo, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de ser exaltado, que Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo. E a Bíblia vai continuar. Versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Acabou o choro. E geralmente é assim em nossa vida, é ou não é? Quando Jesus chega, o choro acaba. Quando Jesus chega, a depressão acaba. Quando Jesus chega, a ansiedade acaba, a caixa de remédio é jogada fora. Quando Jesus chega, a enfermidade some, o inferno treme. Aonde Jesus está, ali existe vida. Irmãos, escuta uma coisa: os que estão aqui pela primeira vez e os que estão aqui há 10 anos, Deus te chamou para mudar a tua história.
Deus te chamou para tirar a lágrima de tristeza dos teus olhos e transformá-la em lágrimas de gratidão, em lágrimas de alegria, como aquela mulher pecadora que quebrou o vaso de alabastro que continha um unguento preciosíssimo, que se achegou aos pés de Jesus e regava os pés dele com as lágrimas e enxugava com os cabelos. Os outros estavam ao redor e diziam: meu Deus, se esse fosse profeta, ele ia saber que ela é pecadora. E Jesus para toda a conversa e diz: ei, eu sei quem ela é, mas eu perdoei os pecados dela, e quem muito é perdoado, muito ama. E é que eu grito muito, né? Eu não sei nem como é que está a live, eu grito muito. Mas escuta, irmãos, quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, chega num lugar desse e chora. Ele diz: meu Deus, o que era a minha vida antes do Senhor chegar e o que é agora. Ah, Senhor, o meu casamento estava por um fio, hoje eu vivo bem. O meu filho estava na droga, a minha casa está restaurada. O médico me desenganou, hoje eu tenho vida. Tudo, meu Deus, porque um dia o Senhor decidiu entrar na minha vida. Nós não o amamos porque nós somos bons. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você já foi amado desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, Efésios capítulo 1, Deus já havia preparado a morte do seu Filho unigênito para encontrar hoje, no culto das 19 horas em Gaspar, alguém como você e eu, com o coração arrependido, pronto a recebê-lo em nossa vida, para reconhecer que nós vivemos, nos movemos, respiramos e existimos para a glória de Jesus. A nossa vida é um testemunho do que Ele é. Se nós vivermos com Deus pelo que Ele faz, nós vamos ser crente consumista. Quando acabar o pão, reclama. Quando acabar a água, reclama. Quando comer carne demais, reclama. Quando andar demais, reclama. Pode vir a seca. Nós somos igual a Abacuque. Ainda que a ovelha, ainda que a erva não floresça, que não haja gado nos currais, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que o céu se escureça, se feche, ainda que o fogo desça, ainda que tudo aconteça de desastre ao meu redor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não me alegro no que Ele vai fazer, eu me alegro no Senhor. A minha alegria não são as bênçãos que vêm dEle, a minha alegria é Ele, o meu coração é dEle, a minha vida é para Ele. O objeto de adoração, o meu objeto de adoração é o Senhor. Eu movo a minha adoração em direção a Jesus. Eu venho para a casa de Deus em busca do meu milagre, todo dia. Eu venho para cá, eu oro, eu clamo, eu preciso de um milagre. Eu tenho causas a apresentar diante de Deus. Mas o culto é para Deus, irmão. É isso que nós precisamos entender. O culto é para Deus. Eu não venho para cá para Deus me dar algo somente. Eu venho para cá para entregar algo a Ele. Eu venho para cá para erguer a minha voz em adoração e dizer: digno és, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus todos os povos, línguas e nações. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, o louvor e o domínio. Meu irmão, quando Jesus chegou no céu, o céu inteiro parou de choro, o céu inteiro se calou para reclamar. E ao invés de todo mundo ter preocupação, quem vai abrir o livro, quem vai desatar os selos, todo mundo se prostrou e disse: digno é o Cordeiro, exaltado é o Cordeiro, bendito é o leão da tribo de Judá.
Eu vou dizer uma coisa: será que tem alguém aqui nesse lugar disposto a fazer isso? Será que existe alguém nesse lugar nessa noite disposto a se dobrar diante de Jesus e dizer: eu te amo, Senhor, eu louvo o teu nome, eu exalto quem o Senhor é? Irmãos, escuta uma coisa: o Senhor está nesse lugar. Quando em Apocalipse capítulo 1, João vê ele passeando pelo meio dos castiçais de ouro, ele disse: os castiçais é a minha igreja, eu passeio no meio do meu povo. Irmãos, Jesus é para quem tem fé. Só vê Deus quem tem os olhos espirituais. Se você acreditar que Ele passeia nesse lugar, nessa noite, você não só vai sentir um arrepio, você não só vai ter uma experiência, mas você será cheio da presença de Deus neste lugar. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: a presença de Deus traz confiança, a presença de Deus traz ousadia, para você sair lá fora e enfrentar os teus problemas, as tuas dificuldades. A presença de Deus coloca sobre você coragem, para você olhar para o inimigo, para você olhar para as batalhas e dizer: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu estou aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Aí Deus vai te ensinando na luta, vai te ensinando na batalha, e cada gigante que aparecer é outro que será derrubado pelo poder de Jesus. Por isso que quando Davi chega diante de Golias, ele não treme, ele não corre, ele não foge. E quando Saul olha para ele e diz: tu não tem nem tamanho, ele olha para Saul e diz: ei, eu não tenho força física, aleluia, eu não tenho tamanho, eu não tenho destreza, eu não tenho sabedoria, mas o Senhor já fez eu matar um urso. O Senhor já fez eu matar um leão, e o Senhor vai fazer eu derrotar Golias. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós nos gloriaremos no Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. Jesus é a nossa alegria. Por isso que quem está na presença de Jesus é feliz. Aí as pessoas olham para a alegria de quem está na presença de Jesus e diz assim: é louco. E eu não tenho problema nenhum em ser chamado de louco. É doido, é maluco. Porque na hora em que tem crise, adora. Na hora que está tudo bem, também adora. O pau está comendo, o louvor está subindo. O caos está chegando, a adoração está subindo. As flechas do inimigo estão sendo atacadas, mas a adoração está diante do trono. Aí eles dizem: só pode ter problema mental. Bom, é normal as pessoas que não entendem nos considerarem loucos, porque nós não somos deste mundo. Nós aguardamos a nova Jerusalém, que vai descer do céu ataviada como noiva. E posso dizer uma coisa para você: o que transborda de alegria o meu coração como ele está agora, não é a rua de ouro que eu vou pisar, não é o muro de jaspe que eu vou olhar, mas é eu enxergar e olhar no meio do trono aquele que vive, aquele que reina, aquele que me salvou, aquele que me resgatou. A minha alegria é chegar e olhar a face de Jesus. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou: hoje nós olhamos para Ele como num espelho, mas um dia nós veremos a Ele como também Ele nos vê. Nós vamos olhar, irmãos, o céu vai rasgar,
e vai aparecer como rei. A Bíblia diz que ele foi levado até a cruz como uma ovelha ao matadouro. A Bíblia diz que ele estava pendurado na cruz, as pessoas passavam por ele, viravam o rosto, tamanha era a feiura que estava dos machucados dele. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, como um qualquer, como alguém que ninguém conhece, porque Isaías diz: quem da sua descendência cogitou? Ele era filho de Davi. Envergonhado, maltratado, caçado, seguido, perseguido, morto. E eu vou dizer uma coisa, tá? Ele não está numa cruz ainda. Não tem mais prego na mão dele, só marca. Não tem mais prego nos pés, é só marca. Ele não está com o rosto caidinho, a lágrima está rolando, não. Ele está sentado com as duas mãos abertas, colocando os seus inimigos debaixo da destra do seu pé. Ele está sentado reinando. Meu Deus, será que dá de alguém dizer um glória, um aleluia, de engrandecer ao Senhor e dizer eu te amo? Será que eu posso ouvir uma voz de quem adora a Deus? Foi perseguido, foi levado, foi calado. As pessoas falaram: crucifica Jesus e solta Barrabás. Mas um dia todo mundo vai olhar para cima, porque vai ter um estrondo, o céu vai rasgar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E Ele não vai aparecer com uma coroa de espinho na cabeça. Ele não vai aparecer com lágrimas nos olhos. A Bíblia diz que Ele vai aparecer montado num cavalo branco com a coroa na cabeça. O rei vai voltar. Não é mais o cordeiro, não é mais aquele que foi trocado por Barrabás, não é aquele que todo mundo olhava e maniava a cabeça. É aquele que quem olhar, vai olhar sua coxa e vai dizer: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que Jesus é digno de ser adorado por você. Por isso que Jesus é digno que você abra sua boca e comece a adorar ao Senhor de todo o teu coração. Por isso que o Senhor é digno de um momento do louvor, no momento da palavra, no momento final do culto. Quando você está na tua casa, você liga o louvor e você cante alto, e você não dê bola para quem está ao teu lado, porque mais vale erguer a tua adoração ao Senhor. Ele vai voltar montado num cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz, imagina comigo, que os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, o seu rosto brilha mais do que o sol na sua força ao meio-dia. Meu Deus, da sua boca sai uma espada afiada. A sua roupa é de linho finíssimo, com uma couraça de ouro, e os seus pés são como de um latão reluzente. Irmãos, a noiva deve se aprontar, porque o noivo está se aprontando. A noiva deve se arrumar, porque o noivo vem bem bonito. Já pensou num casamento, a noiva toda extraviada e o noivo bem alinhado? Não dá certo. O noivo está lindo, o noivo está ficando cada dia mais bonito. E eu não sei você, irmãos, mas eu grito ao Senhor: Maranata, a hora vem. Pode ser agora. Eu não vou entrar no céu se Ele voltar agora, porque eu fui bom e orei demais, jejuei demais, li demais, preguei a palavra. Não, eu vou porque Ele venceu na cruz por mim e perdoou os meus pecados. Eu não tenho mérito nenhum na minha entrada no céu, o mérito é dele. Quando eu entrar lá, eu não vou estufar o peito, eu vou me jogar aos pés dele. Quando eu entrar lá, eu não vou entrar dizendo eu sou bom, glória a mim, não. Eu vou entrar pulando glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui porque o Senhor me amou. Jesus te ama.
Jesus quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele quer livrar você das correntes do mundo, das correntes dos vícios, da corrente da prostituição, da corrente do câncer, da corrente da AIDS, da corrente do tumor. Ele quer livrar você da corrente da depressão, da corrente da ansiedade. Ele já venceu para isso. Ele não vai pedir autorização para dizer assim: ô demônio, eu posso? Quem tem que fazer isso é o demônio a ele. A Bíblia diz que quando o diabo quis tocar na vida de Jó, ele já tinha tocado nos bens, nos filhos, pedido permissão para isso. Mas especialmente quando ele quis tocar na vida de Jó, o diabo chegou diante de Deus e disse assim: então faz o seguinte, por favor, Deus, deixa eu tocar na saúde dele. Se o Senhor permitir, eu vou tocar e ele vai blasfemar. Irmãos, aquele que está chamando você para caminhar com ele é mais poderoso do que o inferno inteiro. E se você nessa noite, nessa Santa Ceia, decidir caminhar com Jesus, você pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Talvez você vai chegar em casa hoje e a situação é a mesma. Talvez você saiu da sua casa, o seu marido não concorda com a tua fé, a tua esposa não concorda com a tua fé, e você vai chegar lá, parece que nada mudou. Tudo mudou, você mudou. Quando Cristo passa a habitar na tua vida, meu irmão, Ele te dá força o suficiente para você caminhar e aguentar as batalhas do dia a dia, para daqui a pouco a tua família estar sentada nesse lugar. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa nessa noite, faz algo ao Senhor nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração, e eu desejo que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história. Será que tem pecador como eu para fazer isso? Olha só, para nós finalizarmos, o pessoal do louvor pode se preparar, por favor. Então, versículo 6: vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, porque ele venceu a morte. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Olha a autoridade de Jesus. Ninguém era digno de tomar o livro da mão daquele que estava sentado, mas Jesus chegou e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os seus selos. No momento em que Jesus tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o céu fez uma coisa só: começou a adorá-lo. Se Jesus está nesse lugar, e eu creio que Ele está, eu quero pedir para você nessa noite: faça somente uma coisa agora: adore ao Senhor. Adore. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu profetizo sobre a tua vida: enquanto você estiver adorando, o Senhor vai te encher de tal maneira que, se você estava orando e pedindo ao Senhor dom de línguas, Ele vai te dar hoje. Dom de revelação de línguas, interpretação de língua, Ele vai te dar hoje. Se você estava orando ao Senhor e pedindo forças, Ele vai te fortalecer. Alegria, Ele vai te alegrar. Mas nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Se coloque de pé.